Olá, pessoal, é um prazer estar de novo com vocês nesse nosso segundo vídeo do canal Digitalizar Já. E esse vídeo, na realidade, nós vamos falar do Blue Sky. Dentro do Instagram do nosso grupo, nós fizemos uma enquete dentro de alguns assuntos, o que as pessoas queriam mais conversar, e com mais de 50% dos votos, a gente teve o Blue Sky escolhido como um assunto de um segundo vídeo, né? Obviamente, o Blue Sky, a gente tem bastante coisa para falar dele. Eu creio que o estudo do Blue Sky, o planejamento de cirurgia através do Blue Sky, ele deva gerar uns 5 ou 6 vídeos diferentes para a gente conversar. E nesse primeiro vídeo, para não ficar uma coisa maçante, longa demais, nosso objetivo é falar um pouco sobre o Blue Sky, o que o Blue Sky tem de diferente, a ideia se ele é pago, se não é pago, o que é licença de Blue Sky, como é que a gente abre uma tomografia no Blue Sky, um DICO no Blue Sky, como acerta a curva panorâmica e isola a arcada. Ou seja, como é que a gente faz todas as etapas antes de buscar um escaneamento, se esse escaneamento existir, e antes de pensar no planejamento, demarcação de feixe vácuo nervoso alveolar inferior, escolha do implante, colocação do dente, isso tudo a gente vai ver em vídeos seguintes. Então, importante a gente falar do Blue Sky. O Blue Sky ele é um software gratuito, onde você só paga quando vai fazer exportação de guias, de etapas finais de processo. Essa etapa final não inclui modelos. Ou seja, se você quiser no Blue Sky, sem gastar nenhuma licença, sem gastar nada, fazer todo o planejamento virtual do seu caso, ajeitar a tomografia, marcar canal mandibular, fazer um enceramento diagnóstico, planejamento reverso, colocar um dente lá, tá? Inserir os implantes do sistema que você está acostumado para fazer um planejamento, isso tudo não tem custo nenhum. Se depois disso tudo você quiser transformar seu planejamento num guia, tá? Num guia prototipado, e exportar esse guia, ou seja, tirar esse guia do seu software para fazer uma impressão 3D, você vai ter que ter licença. Quando você baixa o Blue Sky, você faz todo um cadastro, e-mail, e aí você vai receber um e-mail de confirmação com um login. Quando você se cadastra, você recebe 2 licenças de exportação. A partir daí, se você quiser trabalhar com cirurgia guiada, quiser trabalhar não com planejamento, mas com impressão de guias prototipados, será necessário você comprar licenças. E aí existem maneiras de você comprar uma quantidade maior de licença para conseguir um pacote. Para deixar bem claro com vocês como dá para fazer quase todas as etapas, tirando a cirurgia guiada, dá para fazer todas as etapas com o Blue Sky sem custo nenhum. Eu abri uma das licenças que eu tenho num computador, e essa licença específica que está aberta na tela de vocês, ela não tem mais licença nenhuma de exportação. Tá? Eu, quando tenho que fazer exportação de Blue Sky, eu uso outros 2 computadores focados nisso, com bastante licença para exportação. Mas aqui é um computador que eu trabalho, mas hoje ele não tem as licenças de exportação. Eu faço todo o desenho do guia, tudo que eu quero fazer nele, é um computador mais rápido, e aí eu exporto para um outro computador, tá? Exporto o projeto, ou seja, não tiro do software, abro o Blue Sky num outro computador que tem licenças, e aí sim, faço a exportação, tiro do Blue Sky para botar no meu sistema e conseguir fazer a impressão, tá? O grande limitador do Blue Sky, por que usar o Blue Sky? Qual é o limitador do Blue Sky? O grande motivo da gente usar o Blue Sky para planejamento de cirurgia de implante, tá? É por a gente trabalhar com a imagem DICOM, a imagem completa, uma imagem com muito mais detalhes, com muito mais resolução. Só que o lado bom de usar o DICOM também é o lado ruim. O DICOM é um arquivo de imagem extremamente pesado. Então, para a gente rodar o DICOM e conseguir que o Blue Sky se torne uma ferramenta viável e não extremamente demorada, é importante existir um computador que tenha uma memória RAM interessante, um computador que tem que ter alguns pré-requisitos. É muito comum um aluno trazer um computador bastante antigo e eu falo, ó, esse computador não vai rodar o Blue Sky. E aí ele baixa o Blue Sky, porque o Blue Sky em si é um programa que não ocupa tanta memória, e ele fala, viu, Renato, eu consigo baixar sim o Blue Sky. E o problema não é baixar o Blue Sky. Como a gente vai ver já já, a próxima etapa é abrir o DICOM.
E aí, quando você abre o Daikon, que é um arquivo extremamente pesado, você tem grande dificuldade, fica uma coisa bem lenta. Então, o fato de você trabalhar com uma imagem muito melhor, com um volume, a imagem bruta, vamos dizer assim, torna o seu trabalho muito melhor, mas a necessidade de ter um computador de melhor qualidade. E quando a gente abre o Blue Sky, depois você fez a instalação, essa é a tela inicial do Blue Sky. Você pode trocar por fundo preto, fundo branco, tem várias configurações diferentes. Tá? Então, se vocês olharem nessa tela, vocês reparam que o Blue Sky ele é um software que serve para muita coisa. Onde nós vamos focar é no Blue Sky como planejador de implantes. Então, eu peguei um caso aleatório, está separado aqui. Então, só para a gente mostrar os primeiros passos. Eu vou em planejamento de implante, que é o mesmo de guia. Tá? Mas não necessariamente eu vou desenhar um guia. Isso aqui não é um vídeo que vai ser fracionado em várias etapas. A gente até no final desse caso, até vamos, não hoje, mas num outro momento, até vamos vamos desenhar um guia e imprimir esse guia. Mas hoje não. O objetivo do Blue Sky no momento é você usar o software como um planejador, como você está acostumado a usar Dental Slice e outros softwares de planejamento, onde você que são visualizadores, ou seja, onde você não trabalha com Daikon, nós vamos fazer o planejamento. Marcar canal mandibular, se for um caso de mandíbula, fazer o enceramento diagnóstico, ou seja, planejamento reverso, primeiro colocar um dente para depois colocar o implante. Então, quando eu clico aqui, planejamento de implante, ele me dá todas as opções e eu primeiro importo a tomografia do meu paciente. Você já vai ter salvo a tomografia num ponto específico. Eu criei uma pasta no ambiente de trabalho, tá? Chamado Vídeo Blue Sky Plan, e nele existe uma pasta do Daikon e uma pasta do escaneamento. A hora que eu clico nessa pasta, o software já reconhece dentro daquela pasta todos os Daikons que existem. Então, ó, ou eu clicando aqui ou clicando em qualquer janela dessa, ele vai reconhecer que eu estou abrindo um Daikon. Tá? Quando ele abre esse Daikon, ele vai me dar ok. Se naquela pasta tivesse mais de um Daikon, ele apareceria todos aqui para eu escolher. Tá? Quando a gente trabalha com Blue Sky, ele fica aparecendo propagandas de curso, de venda de produtos o tempo inteiro. Tá? Ó, sempre tem as propagandas vinculadas. Quando eu abro a tomografia, o que eu poderia fazer, ó, já diminuir essa janela pegando na parte amarela, tomando cuidado para não cortar nada. Para quê? Para tornar o meu volume do Daikon menor e aí facilitar o meu computador. Eu não vou reduzir nada nessa aqui, porque eu quero mostrar. Essa aqui já é uma tomografia específica de mandíbula, mas repara que aparece aqui um pedaço da maxila. Eu quero mostrar para vocês o que é o isolamento. Isso é importante, como é que você isola uma arcada. Então, eu não vou fazer uma redução. Para não dizer que não vou diminuir um pouquinho aqui só para vocês entenderem o movimento. Só isso. Vou dar OK. Repara que assim que eu dou OK, ele abre a tomografia, mas ele me pede, imaginando que eu vou fazer um planejamento de implante, a próxima etapa é eu importar o escaneamento ou a dupla tomografia, num caso total, ou seja, o que eu vou importar para representar o modelo, para representar a arcada do paciente. Vou importar o modelo STL, vou moldar o CT da impressão, vou moldar a prótese com as marcações, só que nesse vídeo de hoje nós não vamos fazer nada disso. Tá? Imagina, só para vocês entenderem, que você pode planejar um caso de implante. Hoje você planeja o caso de implante em cima da sua tomografia. Então, o que eu vou mostrar aqui, que obviamente ter o escaneamento é muito interessante, mas nesse primeiro momento nós vamos trabalhar sem o escaneamento. Então, eu vou fechar isso aqui. Quando eu fecho isso aqui, é extremamente comum, cada vez que você abrir o seu Blue Sky e trabalhar num software, quando você reabrir, as janelas que vão estar abertas aqui do lado direito são as últimas que você trabalhou. Então, é importante nesse momento entender que eu tenho aqui, ó, na ferramenta, duas ferramentas muito importantes. A ferramenta Painéis, que ela me mostra todas as opções do Blue Sky, que são os painéis que eu vou clicar aqui para eles serem abertos lá de cá. Então, esse é um ponto importante para a gente. E muito importante, aqui em cima do lado direito, tá? Nesse momento, eu vou estar trabalhando com o modelo principal, que eu só vou preparar nesse vídeo, preparar a tomografia para receber o planejamento. Quando a gente for trabalhar num próximo vídeo para inserir o implante,
inserir canal mandibular, vai ser importante eu trocar isso aqui para configurações avançadas. Mas eu não vou trocar aqui, eu vou manter modelo principal. E repara, quando eu boto modelo principal, ele só me mostra, olha, a minha superfície tomográfica. Está aqui a minha tomografia, o meu DAI, com os cortes, com a reconstrução panorâmica, só para vocês entenderem, ó, se eu pegar aqui, só para ilustrar, eu posso mudar a cor, tá? Geralmente, ó, eu posso botar um branco. Eu gosto muito de clarear, já que eu trabalho com fundo preto, eu gosto muito de trabalhar com ele em branco. Quando eu olho essa imagem, essa reconstrução 3D, ela me mostrou uma coisa muito boa. E vou até ampliar, deixar ela isolada, que é o fato, ó, de existir um espaço entre a maxila e a mandíbula. A pior coisa para existir quando a gente faz planejamento é quando, na hora da tomografia, o radiologista, o técnico, enfim, ele não se atentou para desarticular as arcadas. E aí acaba que você tem superposição de imagem, isso é muito complicado numa tomografia. Essa não, tá perfeito. E aí o que eu gosto de fazer, se eu tivesse numa tomografia, naquele começo, com a maxila e com a mandíbula, eu provavelmente recortaria a maxila, tá? Eu não quis recortar, e agora o que acontece? Bem mais simples, para essa parte aqui de cima, vou botar grande de novo, para essa parte de cima aqui não me atrapalhar, eu poderia apertar simplesmente numa ferramenta do lado direito aqui, ó. Eu estou em superfícies. Eu estou com a única superfície que eu tenho aqui, já que eu não puxei escaneamento, é o meu Daikon. Eu clico em isolar, clico de novo, ó, marcou o azul isolar, clico onde eu quero trabalhar e tudo que estava ali sai. Se eu quisesse, imagina que eu tivesse algum ponto aqui, ó, não seria necessário o que eu vou fazer, mas que tivesse alguma imagem aqui que estivesse me atrapalhando, tá? Eu poderia clicar na ferramenta, cortar tudo, ver se ela ficou azul, vou fazer bem pequeno para não estragar a nossa tomografia, e esse material é recortado. Cuidado que se eu continuar mexendo aqui agora, ele vai continuar cortando. Não quero mais cortar, eu venho aqui e desmarco a ferramenta. Então, ótimo. Isso foi para dar uma limpada no arquivo original. Só que quando eu olho aqui, até que não está tão ruim assim, mas eu não tenho uma curva panorâmica perfeita aqui. E o que me chama atenção é a linha azul está justamente me mostrando em que altura eu tenho o meu corte axial. Repara, eu tenho uma linha azul aqui que representa esse quadrado, ou seja, o ponto do meu corte axial. Então, a primeira coisa que eu gosto de fazer, eu costumo dizer que tudo que a gente cria um processo, uma sequência, fica mais fácil. Então, todo caso meu, que eu vou fazer o Blue Sky, eu até de cara importaria a tomografia e o escaneamento. Mas imaginando que a gente tirou o escaneamento desse momento, o que eu faço em todos os meus casos? É só você criar uma rotina. Eu importei, primeira coisa que eu fiz, importei, confirmei se estou no módulo de modelo principal, abro a minha ferramenta superfície, isolo, corto, ou seja, eu tento deixar o meu 3D, a minha reconstrução, o mais limpa possível. Segundo ponto, e é o ponto onde eu quero chegar hoje nesse vídeo, é a hora da gente alinhar essa tomografia. Porque, por exemplo, se eu pego aqui, ó, aqui estão meus cortes transaxiais, mas se eu pego esse corte e clico aqui em cima, eu até tenho um corte interessante, mas numa tomografia, numa reconstrução panorâmica, que está distorcido, ó, não está em cima do que eu quero mexer. Então, o que eu gosto de fazer? Vamos voltar para o original. Eu clico, o meu objetivo é colocar implante na arcada inferior. Eu clico a linha azul mais ou menos na cervical dos meus dentes, para trazer a minha curva panorâmica para a minha mandíbula. Quando eu trago a minha curva panorâmica para a mandíbula, eu tenho amarelo a curva, tá? E o que eu quero chamar atenção, vou aumentar essa imagem aqui e já vou diminuir, tá? Eu tenho exatamente onde eu estou vendo o corte e eu tenho marcas quadradas e círculo. O ideal, se esse é o ponto, vamos voltar, se esse é o ponto que eu quero trabalhar, vou até baixar mais um pouquinho, tá? É que eu posicione essa minha curva panorâmica exatamente em cima do meio vestíbulo lingual da onde eu quero trabalhar. Então, vou dar um zoom para a gente entender. Ah, eu quero mexer aqui. Se o meu corte está mostrando, me atrapalhando, eu clico em qualquer lugar, ó, e esse corte é jogado. E o que é importante? O importante é que esse círculo ele esteja o mais próximo possível da linha média. O ideal é você fazer isso aqui olhando o corte panorâmico.
Mas para ficar um pouco maior, para a gente visualizar, eu vou fazer o primeiro ajuste e depois eu volto para lá. Então, estou colocando aqui, mais ou menos aqui, tá? Estou jogando para cá, ainda sem uma grande referência, porque eu não estou vendo o anterior. A mesma coisa, eu quero mexer nesses quadradinhos aqui, mas o corte está me atrapalhando. Eu clico aqui e joguei o corte para cá. E aí eu acerto a minha curva panorâmica. Agora sim, vou jogar para cá, tá? E, Renato, mas, por exemplo, eu queria vir mais para trás, eu queria pegar essa região posterior. Eu venho para cá e corto. Lembrando, importante, vamos jogar o corte para cá, chegar um pouquinho para trás, que quando eu limpei aqui a minha reconstrução 3D, repara que eu limpei apenas aqui, eu não cortei essa tomografia. Se lá no começo, onde eu importei e tinha aquela janela azul e amarela, eu tivesse reduzido, tirado esse pedacinho da maxila, que é o que eu faria para não me atrapalhar, eu já não precisaria fazer essa limpeza. Mas quando eu limpo nesse modelo aqui, tá? Eu não tiro da minha imagem tomográfica. Pronto, então agora eu tenho um corte panorâmico, ó, bastante interessante, ó, repara, tá? Eu estou exatamente onde eu quero trabalhar. Então imagina, se eu vou pensar em colocar um implante aqui na região do 46, repara como eu já estou vendo o meu corte. Se eu penso em colocar um implante na região do 36, já estou vendo o corte. E aí, claro, seria a hora onde a gente vai ver no próximo vídeo, onde a ideia é bem clara. O que eu faria agora? Eu faria uma sequência de alterar isso aqui para módulo avançado, que é o modo de modelo principal, ele não me deixa instalar os implantes, e a partir daí eu faria a minha sequência. Nós não vamos fazer agora, eu faria a minha sequência de lista de nervos, onde nós vamos ver num outro vídeo como marcar, e aí o Blue Sky é fantástico, talvez, apesar de ser um software gratuito, ele seja o que melhor marque o canal mandibular. Dificilmente você tem grandes ajustes para fazer, ele já te dá o canal praticamente pronto, ou até mesmo pronto. Depois, seguindo o princípio de planejamento reverso, eu faria, dentro de painel, tá? A lista de dente, ou seja, usando bibliotecas, eu colocaria um dente aqui e um dente aqui, e depois eu usaria a lista de implantes para colocar o implante, tá? Isso provavelmente, se você não fosse fazer guia cirúrgico, aí acabaria o nosso processo. Você teria o seu planejamento reverso, igual no Dental Slice ou em qualquer outro software, só com uma imagem muito mais precisa. Agora, se você tiver tido o escaneamento previamente, que a gente vai entender no próximo vídeo como superpor o escaneamento, e você tiver com interesse em fazer um guia, você passaria para a etapa, que a gente vai ver isso tudo em detalhe, mas esse primeiro vídeo é um resumo. Eu passaria para a fase de fabrico do guia, onde você iria desenhar o guia cirúrgico com as suas janelas, com as suas anilhas, tudo direitinho, e aí sim exportar. Mas isso é um assunto para o próximo vídeo. Então, espero que nesse primeiro vídeo tenha ficado muito claro como é que você instala o Blue Sky, entender que quando você instala, você tem 2 licenças de exportação, mas você pode trabalhar com Blue Sky sem licença, como você importa o Daikon, como você limpa a sua imagem Daikon no 3D, só para facilitar a visualização, quando você, nessa imagem aqui, inserir implante, inserir coroa, inserir canal, vocês vão ver que fica uma imagem bem interessante, e como você ajeita a curva panorâmica. E aí é importante, terminando esse vídeo, o que que eu vou fazer? Ó, eu quero que esse caso, na próxima vez que eu abra ele, ele esteja exatamente onde a gente parou. Então, eu venho aqui em ficheiro e vou fazer o meu salvar projeto como. Então, eu vou pegar meu projeto, vou no ambiente de trabalho, tá? Vou clicar onde eu tinha criado uma pasta no desktop, tá? A minha pasta que se chamou, ó, Vídeo Blue Sky Plan, eu vou vir aqui e vou salvar como projeto Vídeo Blue Sky Plan, tá? Ele vai salvar automaticamente, tá? E aí, a próxima vez que eu for abrir, eu não vou abrir um caso novo, eu já abro o projeto, tá? Então, no próximo vídeo de Blue Sky, nós vamos começar desse mesmo vídeo, desse mesmo projeto, inserindo canal mandibular, inserindo implante,
inserindo o escaneamento. Eu vou trabalhar com escaneamento no próximo vídeo, tá bom? Então, espero encontrar vocês no nosso próximo vídeo em pouco tempo. Um grande abraço e até logo.